E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu vou trazer uma lista para vocês de empresas que estão capengando, empresas que estão tão ruins das pernas que a qualquer segundo podem decretar falência, empresas com uma dívida quase que impagável e tendo grandes problemas, justificando a queda nas cotações. Lembrando que nada desse vídeo vai se tratar de uma recomendação de compra ou venda de ativos, é apenas um vídeo informativo, até porque a maioria dessas empresas não chegou nessas cotações à toa. São empresas com números péssimos, que estão em recuperação judicial, algumas até que já passaram por recuperação judicial e saíram, pior ainda. Então vamos continuar este vídeo. Porque o problema dessas empresas que entram em recuperação judicial e que depois saem, é que elas saem bastante descapitalizadas. A gente vê diversas construtoras que fizeram recuperação judicial e saíram, e a cotação está pior do que quando elas estavam em recuperação judicial. É como se tivesse tirado todas as penas do frango. E a 10ª empresa que a gente vai trazer, que está numa situação dificílima e está em recuperação judicial, é a Peman 3, a Paranapanema. Quem não se lembra da Paranapanema, quando o Barsi estava falando que estava comprando em 2019, muitos investidores copiaram esses movimentos. Lembrando que o que o Barsi colocou nessa empresa foi meio que uma aposta, algo que era troco de bala para ele. Só que para a maioria das pessoas que escutam ele, elas acabam se empolgando e colocando boa parte do patrimônio em empresas como essas. E o problema é certo. Se a gente olhar nos últimos 5 anos, que é mais ou menos o tempo que o Barsi comentou da empresa, ela já caiu 93%. Ou seja, quem investiu naquela época praticamente perdeu tudo. A empresa tem uma dívida enorme e não consegue gerar caixa, não consegue honrar seus pagamentos, fazendo com que a empresa estivesse em recuperação judicial há tanto tempo. A empresa já caiu mais de 97% com relação ao seu IPO e mais de 99% com relação ao seu preço máximo, que foi ali por 2007, onde a empresa era uma blue chip da bolsa, era uma grande empresa da bolsa e hoje não é mais. Outra empresa que está numa situação dificílima e qualquer momento pode falir é a João Fortes Engenharia, a JFEN3, que é uma das ações que mais caíram nos últimos meses. Só no último mês ela caiu 83%, exatamente, 83% em um único mês. No ano ela está caindo mais de 96%. Ela está custando, no momento que eu gravo esse vídeo, 18 centavos para vocês terem uma ideia. E se sair mesmo um grupamento, que é obviamente o que vai acontecer, a tendência é que depois do grupamento as ações voltem a despencar, como acontece com as outras diversas empresas que estão numa situação como essa. Geralmente as ações que eu percebo que mais caem, que estão em recuperação judicial, que já passaram por recuperação judicial, são empresas de construção civil que perderam mercado e que perderam ou que se endividaram demais alguns anos atrás e se colocaram em situações dificílimas. Então todas essas empresas passaram por recuperação judicial, algumas entraram, outras saíram, mas todas ficaram em uma situação complicada e podem quebrar a qualquer momento, basta decretar em falência. A gente olhar a João Fortes, ela já custou R$ 1.500 por ação, se a gente falar em termos proporcionais, no ano de 2010. E assim como a maioria das empresas de construção civil, de 2010, 2012 para frente, foram todas ladeira abaixo e só sobreviveram aquelas bem administradas e bem geridas. Eis a importância de investir em empresas com uma boa administração, que tomam decisões conscientes e são mais pé no chão, digamos assim. Outra empresa que eu também acredito que pode quebrar a qualquer momento, que está acumulando grandes quedas, é a Sequoia Logística, a SEQL3, que está caindo mais de 98% com relação ao seu IPO. Diferente das outras empresas que eu falei, essa daqui é mais recente no capital aberto da bolsa. Ela abriu capital em termos proporcionais custando 239, subiu até uns 580 em 2021, que foi o seu topo.
A maioria dos small caps atingiram seu topo em 2021. E daí para frente, vocês já sabem que o juro subiu e a realidade veio à tona para essas empresas, fazendo com que as empresas supervalorizadas despencassem. Principalmente empresas do setor de e-commerce, que trabalham com e-commerce, fazendo transporte dos produtos. Essas empresas foram muito avaliadas em 2020 com a chegada da pandemia e fizeram com que essas ações subissem mais do que deveriam subir. Assim que o juro subiu, as pessoas começaram a voltar no consumo presencial, digamos assim, a coisa ficou preta para essas empresas. E não foi diferente com a Sequoia, que boa parte dos resultados que ela tinha era por causa de IPO ou por causa do momento que estava bombando os negócios. Agora ela não consegue mais apresentar resultados, a dívida vai aumentando e a situação da empresa fica cada vez mais difícil. A empresa pode entrar em recuperação judicial a qualquer momento, pode ir piorando cada vez mais. Mais uma empresa que pode falir a qualquer momento. Outra empresa que pode falir a qualquer momento é a Coteminas, que entrou em recuperação judicial recentemente, a CTMN4. A empresa ela tinha um valor de mercado muito interessante até 2007, 2008, mas depois desse momento a empresa foi ladeira abaixo. A empresa caiu tanto que chegou a custar apenas 76 centavos em 2015. Depois de algumas medidas de recuperação, a empresa subiu bastante até 2019, chegando a custar R$10. Mas isso não foi sustentado, a empresa começou a cair e recentemente ela fez um pedido de recuperação judicial, mostrando que é uma empresa com situação dificílima e que dificilmente conseguirá sobreviver a tudo isso. Muito complicado para quem é acionista da empresa, mas uma empresa que pode falir a qualquer instante. Outra empresa numa situação dificílima é a Lojas Marisa, a Mar3, custando apenas R$ 1,47 no momento que eu gravo esse vídeo. A empresa já custou em 2012 R$ 27 em termos proporcionais. Ela começou a cair muito de 2012 para frente, chegando numa mínima de R$ 20 em 2018. Aí depois ela começou a subir com a queda nos juros. Se lembra que os juros despencaram chegando a 2%? Pois então, ela aproveitou essa queda nos juros e chegou a custar R$ 62 antes da pandemia. Depois, com mais queda ainda nos juros, depois da pandemia, não foi suficiente para reerguer a empresa. Ela deu uma leve repicada para cima em 2021, como a maioria dos small caps, e desde então não conseguiu ter mais resultados bons e a dívida cada vez mais aumentando, piorando cada vez mais a empresa. Hoje a empresa está numa situação quase que onde suas dívidas ficaram impagáveis, digamos assim, ou seja, o risco de falência para essa empresa está gigante. Outra empresa que a gente vai falar, todos estão a par, que é a Americanas, a Amer3. A empresa foi totalmente maquiada nos resultados e da noite para o dia se tornou a empresa com o maior patrimônio líquido negativo. Ou seja, a empresa tem mais de 31 bi de patrimônio líquido negativo. Depois que a gente descobriu a fraude, simplesmente a empresa se tornou uma das mais endividadas, se não a mais endividada da Bolsa. Depois de toda essa maquiagem que foi descoberta, toda essa fraude, a situação da empresa piorou muito. Para quem não se lembra, a empresa subiu devido a resultados falsos e também a queda nos juros, fazendo com que a empresa chegasse numa máxima em 2020, custando R$ 287 por ação em termos proporcionais. Lembrando que houve grupamento depois de tudo isso. Depois disso, a empresa começou a cair de forma vertiginosa. Ela chegou até mais ou menos uns R$ 20 ali por dezembro de 22, e daí para frente, com a descoberta da fraude, a empresa caiu para a casa dos centavos. E hoje ela está custando apenas 70 centavos. Ela subiu recentemente devido a algumas notícias de subscrição, especulações, mas eu acho que nada disso salvará a empresa que está capenga. É uma outra empresa que pode falir a qualquer momento. Para mim já é uma empresa falida, para ser muito sincero com vocês. Outra empresa que eu acho que a qualquer momento pode falir
É uma que, na minha opinião, também já faliu, que é a PDG Realty, mas aqui ainda tem capital aberto, não sei porquê. A PDG caiu demais de 2012 para frente, com muitos erros que foram realizados na empresa. A empresa hoje custa apenas 18 centavos e a empresa vive fazendo grupamento, só que não adianta nada, porque depois a cotação volta a cair na casa dos centavos. Em termos proporcionais, para vocês terem uma ideia, a empresa custou em 2010, que foi o seu topo histórico, mais de R$700 mil por ação em termos proporcionais. Depois a empresa começou a despencar, ela entrou em recuperação judicial e saiu pior ainda. Está numa situação dificílima, nunca vi essa empresa dar nenhum sinal de recuperação. Ela só dá lucro se ela vender alguma coisa. A empresa está totalmente descapitalizada hoje em dia e justifica essas quedas contínuas. A empresa, na verdade, praticamente já está falida. E ela fica com o capital aberto, não sei porquê, fazendo com que a cotação caia cada vez mais. Então essa empresa, para mim, não tem risco nenhum de falir, porque já faliu. E a próxima ação que eu vou falar é o mesmo caso da PDG, a mesma história, tudo que aconteceu com a PDG aconteceu com essa empresa também, que é a Viver Incorporadora e Construtora. A VIVR3 também entrou em recuperação judicial e saiu pior. A empresa já teve uma máxima histórica perto do seu IPO, que foi em 2007. Para vocês terem uma ideia, ela é a empresa que, para mim, tem a maior desvalorização de todas, porque também ela ficou com o capital aberto, permitindo que a cotação caísse cada vez mais, já que é ilimitado o tamanho da queda devido aos grupamentos que as ações fazem quando tem capital aberto. Então, quando a empresa custa centavos e vira uma penny stock, ela tem que fazer um grupamento para poder fazer com que ela não custe centavos no mercado. Então, ela volta a custar um pouco mais, as pessoas ficam com menos ações e a ação volta a despencar. Então, é meio que uma destruição de valor infinita. E falando nisso, essa empresa para mim que mais desvalorizou. Para vocês terem uma ideia, em termos proporcionais, uma ação da Viver em 2007 custaria 3 bilhões 588 milhões 549 mil 127 reais por ação, para hoje custar apenas 2,39. Então quem investiu simplesmente perdeu tudo. A gente já perdeu tudo faz muito tempo, na verdade, porque se você investir a qualquer momento nessa empresa, possivelmente daqui a um ano você vai estar perdendo mais de 90%. Outra empresa que, na minha opinião, pode falir a qualquer momento é a Cora Saúde Participações, a KRSA3, uma empresa que cai mais de 91% com relação ao seu IPO, que foi a R$ 8,00 em 2021. Diferente das outras empresas, a Cora Saúde ainda que tem um EBITDA positivo, só que ela não está conseguindo gerar lucro, é prejuízo atrás de prejuízo, fazendo com que a cotação despencasse com relação ao seu preço do IPO. Eu acho que até agora é uma das empresas mais seguras dessa lista, mas para mim o risco de falência dessa empresa também é grande. Uma recuperação judicial, uma destruição de valor para mim também pode acontecer a qualquer momento nessa empresa. E a última ação aqui da nossa lista é a Oi BR. A Oi eternamente está em crise. É uma das piores, se não a pior ação da Bolsa, porque ela destruiu o valor de vários acionistas, já que era uma empresa com bastante pessoas físicas. Diferente das outras que eu falei na lista, a Oi é uma empresa falida que atraiu muita gente para perder dinheiro. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Muito obrigado, até o próximo vídeo.